Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Kleber Lima Dias e eu tenho a honra de atuar como mediador deste painel de número 13, que trata sobre mediação e conciliação em tempos de pandemia. Comigo aqui na sala virtual número 1, as palestrantes Rosane Fagundes, Elza Matos, Lúcia Rosa e Mônica Matos. Boa tarde e sejam muito bem-vindas. Nosso painel terá duração de 1 hora. Falando em mediação, hoje pela manhã eu tive a honra de participar da cerimônia de celebração do convênio entre uma Câmara de Mediação e o Tribunal de Justiça da Bahia, aqui na cidade de Brumado, com a participação inclusive do presidente do TJBA. Conforta saber que as práticas de mediação estão cada vez mais fortes e estão se espalhando em nosso meio e em nosso estado. Isso mostra o quão importante é o tema e tenho certeza que as palestrantes trarão de forma brilhante essa questão. O primeiro tema será sobre métodos autocompositivos no exercício da advocacia e será apresentada pela advogada civilista com capacitação em práticas colaborativas, mediadora judicial e extrajudicial, professora universitária, palestrante, atual presidente da Comissão de Práticas Colaborativas e Extrajudiciais da Subseção de Feira de Santana, aqui na Bahia, doutora Mônica Matos. Com a palavra, doutora. Olá a todos vocês, boa tarde a todos e todas que estão conosco aqui nesse painel, falando sobre mediação e conciliação. Um prazer muito grande estar com minhas amigas, parceiras nessa caminhada. E é isso, vamos começar falando sobre os métodos autocompositivos e o exercício da advocacia, né? A gente sabe que a vida em sociedade, ela é muito complexa e nela nós temos muitos conflitos, não é isso? E nesse momento de pandemia, nós podemos dizer que houve um aumento muito grande da litigiosidade e dos conflitos entre nós. E com isso, nós precisamos efetivamente buscar ferramentas e meios cada vez mais adequados e eficientes para solucionar essa demanda de conflitos, né? Nós também sabemos que ao longo dos anos, nós podemos dizer que existe um excesso de judicialização. Nós percebemos que as pessoas, as partes, elas ainda não conseguem perceber que elas podem utilizar-se de métodos autocompositivos e buscar a solução do conflito. E com isso gera o quê? Um grande entrave dentro do Poder Judiciário, né? E isso vem mudando ao longo dos anos, graças a Deus. Nós podemos falar que hoje no nosso ordenamento jurídico vigora o sistema multiportas. Podemos falar da Resolução 125 do ano 2010 do CNJ, que traz justamente esse tratamento adequado do conflito, dando uma ênfase maior para os métodos autocompositivos, né? Esse tratamento adequado do conflito é justamente evidenciando que existem portas outras de acesso à justiça que não só aquela pela via do poder judiciário, né? E aí tem esse arcabouço legal todo que ampara os métodos autocompositivos e fortalece também a advocacia no seu viés extrajudicial. Quando nós falamos que existe um arcabouço legal muito importante que solidifica a utilização dos métodos autocompositivos, nós não podemos deixar de falar da Lei 3.140 de 2015, que trata justamente da mediação judicial e extrajudicial. Não podemos esquecer também do nosso CPC, que ao longo de vários artigos nós vemos a busca pelo consenso a todo instante, desde o comecinho
do Código, no artigo 3º, no artigo 6º, quando fala do princípio da cooperação entre as partes, e aqui a gente fala partes, todos aqueles que estão envolvidos dentro de um processo. E também o capítulo específico no nosso código que trata da mediação e da conciliação. Então, percebam que nós temos o que é um arcabouço legal que legitima e fortalece toda a utilização dos métodos autocompositivos. Mas sozinho, esse arcabouço não surte efeito. É preciso também uma virada de chave do mindset do operador do direito e da sociedade como um todo. Nós precisamos entender que estamos em um momento de transição, né, de uma cultura de sentença para uma cultura que busca a pacificação e a autocomposição dos conflitos. E como é que isso é possível? Nós sabemos também que ao longo dos anos nós fomos treinados, eu inclusive fui treinada na faculdade, que o advogado precisa litigar, que o advogado precisa atuar de forma que, se o cliente dele vence, o cliente a parte adversa necessariamente precisará perder. Isso já é uma visão que tem sido ultrapassada ao longo dos anos, né? A nossa advocacia não comporta mais esse pensamento. Podemos falar também que temos um apoio muito grande do MEC, quando a portaria determina que todas as instituições de ensino superiores precisam inserir na sua grade curricular a disciplina dos métodos autocompositivos, né? Os meios adequados de solução de conflitos, com a ênfase na justiça conciliativa. Então, essa adequação da grade curricular já demonstra essa evolução da nova advocacia, dos novos rumos da advocacia, que nesse momento pandêmico se faz de extrema urgência e necessidade. Quando nós falamos dessa virada de mindset do operador do direito, daquele que gere os conflitos, né, que são os administradores da justiça, nós advogados, nós precisamos entender que para isso nós precisamos de uma capacitação. O advogado, ele precisa estar a todo momento se capacitando, buscando conhecimento para que ele possa melhor instruir os seus clientes. Quando os clientes chegam nos nossos escritórios, eles não querem que a gente brigue por eles ou que a gente litigue, muito pelo contrário, eles nos buscam procurando a solução do conflito deles. E aí, enquanto operadores do direito, nós temos esse arcabouço de métodos de resolução de conflitos à nossa disposição. E nós estamos dando a ênfase justamente aos métodos autocompositivos. Então, o cliente chega no nosso escritório, nós precisamos fazer uma análise objetiva e subjetiva daquele conflito, entender o que é aquele conflito para que a gente possa adequá-lo à metodologia que vai solucioná-lo. Precisamos fazer um raio-x do nosso cliente, entender a personalidade para saber também se aquele cliente se adequa ao método autocompositivo. Porque o profissional do direito, ele não está distrito limitado apenas à aplicação da lei e da norma. Outras competências precisam ser agregadas na atuação do advogado. E os métodos autocompositivos passam por isso. Vamos ouvir aqui a doutora Rosane Fagundes, que vai falar sobre negociação, atividade, né, da advocacia atrelada à negociação, vinculada, inserida. Vamos ouvir também doutora Elza falando sobre as escutas ativas, as ferramentas que são propícias à utilização desses métodos, né? Doutora Lúcia Rosas vai falar aqui também sobre as expertises dos advogados que atuam na área de família. Então, os métodos autocompositivos, hoje, refletem uma grande oportunidade para todos nós, operadores do direito, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos com as portas físicas do Poder Judiciário fechadas. E aí a advocacia extrajudicial, pautada justamente nesses métodos autocompositivos, ganham força, ganham vez. É preciso que o advogado ele comece a perceber que mesmo dentro de um processo, ele não está ali naquele momento atuando contra um outro colega, necessariamente. Que ele é contratado para atender da melhor forma possível o interesse e o querer do seu cliente.
Estar dentro de um processo não quer dizer necessariamente que você, para ganhar, vai precisar fazer com que o outro perca. Isso é algo muito importante e que está inserido nesses métodos autocompositivos de resolução de conflitos e que compõem o sistema multiportas que estão à nossa disposição. É importante frisar aqui também que nenhuma de nós que atua com a justiça conciliativa, em nenhum momento levanta nenhuma bandeira de que um método é melhor do que o outro. Não existe isso. O que a gente fala e dissemina aqui nesse congresso é que não existe uma hierarquia entre as portas de acesso à justiça. Uma não é melhor do que a outra. Todas são autônomas. A palavra de ordem, quando nós estamos adequando o conflito à metodologia, é justamente a adequação. Nós trabalhamos, nós precisamos perceber o conflito no viés objetivo, uma análise efetiva daquele conflito e também uma análise dos nossos clientes. Porque os métodos autocompositivos, eles são pautados na relação dialógica. Vigora o princípio da autonomia de vontade da parte. Então, se o nosso cliente não tem essa predisposição, se ele não está sendo preparado para isso, tenham certeza que o êxito daquele procedimento autocompositivo restará comprometido. Então, é importante a gente falar sobre essas novas competências da advocacia que estão acopladas nesses métodos autocompositivos. Não tem como nós falarmos em mediação, conciliação, negociação, se a gente não falar na capacitação, no estudo continuado e contínuo do operador do direito. E é isso. Eu sou uma apaixonada pela mediação, pela conciliação, acredito na autorresponsabilização tanto dos nossos clientes quanto de nós advogados. Nós precisamos ter em mente qual é efetivamente o nosso papel enquanto administradores de justiça, gestores de conflitos, agentes pacificadores, né? É muito fácil nós estarmos falando que o nosso judiciário encontra-se abarrotado, moroso, mas qual é a nossa responsabilidade enquanto a isso? E quando nós falamos também dos métodos autocompositivos, quando nós estamos defendendo a utilização adequada desses métodos, nós estamos falando do fortalecimento do Estado democrático de direito. Nós precisamos de um judiciário forte, célere e eficiente. E quando é que nós vamos conquistar isso? Quando nós também, operadores do direito, começarmos a perceber que não é toda e qualquer demanda que nós precisamos bater na porta do judiciário, acionar a máquina judiciária para alcançar a justiça. É isso, é basicamente essa introdução que eu quero fazer aqui com minhas colegas e quero agora me colocar à disposição de todos vocês e aqui ouvi-las. Estou ansiosa para ouvi-las. Doutora, muito obrigado. Não precisa nem avisar que o tempo estava acabando. Tá vendo? Muito obrigado, parabéns pela palestra. Agora, para falar sobre mediação e negociação como novas práticas na advocacia, convido a advogada, mediadora, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Bahia e da Câmara de Mediação da OAB Bahia, CEO da Duo Mediar, Consultoria e Gestão de Conflitos, mediadora da Câmara Brasil-Canadá-São Paulo e da Camarb, doutora Rosane Fagundes. Doutora, com a palavra para a senhora. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada, Kleber, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando, obrigada pelo convite da OAB, né, a Hermes, por ter feito esse convite para participar desse painel, essa iniciativa maravilhosa da OAB Bahia em fazer esse congresso online, que já é sucesso, de dividir esse momento agora com essas profissionais brilhantes, com essas amigas queridas de caminhada, né, cada uma com sua expertise, com sua experiência. Então, dividir esse painel com vocês é uma alegria, né, poder estar falando para os advogados hoje.
É muito importante a gente ter esse espaço, porque, como a Mônica bem trouxe, né, na sua introdução, o convite hoje que se faz aos advogados é justamente essa mudança de paradigma, né? Essa mudança de visão. Então, antes de eu conceituar um pouco a questão da mediação e negociação, eu queria começar a minha fala com reflexões, né? Porque quando a gente não está falando só de aprender uma técnica e utilizar essa técnica, a gente está falando de uma nova forma de ver o conflito, uma nova forma de lidar, né, com os conflitos, de resolução de conflito, de como abordar seu cliente, de que métodos a gente tem para resolver, né, esses conflitos. Porque quando o cliente nos busca, né, busca o advogado, ele quer resolver o problema e não necessariamente judicializar. Então, de que forma seria a abordagem mais adequada para aquele conflito que chega, né? O que o advogado pode agregar de valor, né, para o seu cliente, fazendo com que o dano que ele venha a sofrer seja menor, né, seja menor. O que ele pode fazer para que os interesses sejam de uma melhor forma atendidos. Então, assim, todas essas questões, de que habilidades seriam necessárias para esse advogado ter, para que faça com mais eficácia um atendimento a esse cliente. Então, todos esses questionamentos são questionamentos pertinentes para a advocacia hoje. Os novos escritórios, os escritórios mais vanguardistas, são os escritórios que estão inserindo na sua, vamos dizer assim, no seu portfólio, né, métodos que não sejam só a judicialização. Então, como a Mônica trouxe, todos esses métodos autocompositivos hoje fazem parte, né, desse repertório, né, do advogado. Então, quando chega um caso, customização, essa adequação de que método seria mais inteligente, seria mais apropriado, é necessário. Então, dentre esses métodos, nós temos a mediação e a negociação. Por que a gente fala nesses dois? Porque, assim, a negociação, por si só, é muito importante, hoje, uma habilidade necessária, imprescindível ao advogado atual. Tanto para ele utilizar na própria advocacia, ou seja, quando a gente está falando isso, a gente não está excluindo o contencioso. O contencioso faz parte desse repertório, mas que existem outras formas dele atuar. Então, a negociação, mesmo que ele vá para um contencioso, será necessário esse conhecimento desse conteúdo e essa habilidade em negociar. Ele poder estar fazendo isso junto ao seu cliente. Se ele vai para uma mediação, também, porque numa mediação, o advogado ele vai estar assessorando o seu cliente nessa negociação, né, que vai estar acontecendo na mediação. Então, ele também precisa ter esse conhecimento, até para fazer esse assessoramento. Ele prepara o seu cliente para a negociação. Então, como é importante hoje, além de tantas outras habilidades, né, que falam até dessas soft skills, né? Então, assim, essas novas habilidades do advogado, criatividade, inteligência emocional, uma preparação maior. Por quê? Porque, assim, a gente está entrando para a questão da humanização desse direito. Quando a gente fala em direito sistêmico, quando a gente fala nesse direito mais consensuado, né? Buscando a consensualidade, é esse momento que a gente está vivendo que cada vez vai crescer mais. Então, assim, a expansão desse movimento é inevitável. Quem tiver melhor preparado para isso vai sair na frente. E vai chegar um momento, que é isso realmente que eu acredito, vai chegar um momento que não vai ser só mais uma questão da oferta do advogado ou da preparação do advogado, não. Vai ser uma cobrança da própria sociedade, porque cada vez mais a sociedade fica informada de que existem esses métodos e de que existem essas possibilidades. Então, vai chegar um momento que o próprio cliente vai chegar para o advogado e dizer: mas vocês não têm mediação, conciliação? Ele já vai ter esse conhecimento e vai cobrar dos advogados, né, essa prestação de serviço. Então, é importante que o advogado ele se antecipe a isso,
que ele procure, que ele busque se informar. Muitas vezes, um preconceito ou uma resistência a incluir esses métodos na sua prática vem justamente, às vezes, da falta da informação. E ele vê que isso pode se agregar, né, ao seu trabalho, à boa execução, à eficácia da execução do seu trabalho, que é atender aos interesses do seu cliente. Então, assim, outra coisa que é muito interessante, assim, com esse provimento agora do Conselho Federal, 196 de 2020, que foi agora em fevereiro, isso vai ser um divisor de águas, porque a OAB está dizendo, é legítimo isso. Então, assim, é importante que o advogado também tenha essa segurança jurídica, que ele saiba que é reconhecida a atuação dele enquanto mediador, enquanto conciliador, que ele pode atuar na advocacia sendo muito bem remunerado, porque hoje, inclusive, os advogados que atuam na mediação, eles têm uma remuneração como advogados, e precisam se sentir legitimados em cobrar bem por isso, né? Em cobrar o justo por isso, porque ele está escolhendo junto ao seu cliente um método mais célere, menos custoso, que pode ter um atendimento mais, vamos dizer, individualizado, está sendo um acordo, né, com mais atenção requerida nessa construção, na possibilidade de construção. Então, assim, ele está oferecendo o melhor para o seu cliente, ele pode cobrar por estar oferecendo esse melhor para o seu cliente, do mesmo modo que o mediador. Então, essa parceria entre o mediador com o advogado, na busca de solução junto com o seu cliente, só enriquece o procedimento. Porque você ter um advogado parceiro, um advogado que tenha esse conhecimento prévio e que esteja ajudando o seu cliente a gerar opções, a desenhar o cenário, o melhor cenário, a buscar as melhores alternativas, a ver quais as melhores estratégias, a pensar, fazer o seu cliente, às vezes o cliente quer algo ideal, e ele trazer esse cliente para a realidade, né? Fazer o teste de realidade, para que essas soluções trazidas sejam efetivas para o seu cliente, tudo isso vem do advogado. Então, essa segurança de ter um contexto confidencial, né, colaborativo, como é o da mediação, com o mediador tendo uma postura imparcial nesse momento, facilitando essa comunicação que foi perdida em algum momento, e tendo essa segurança jurídica do seu advogado, né, transforma o contexto da mediação em algo extremamente benéfico para aqueles envolvidos. A mediação todo advogado precisa ser mediador? Não. O advogado que quiser atuar como mediador, ele tem que fazer uma formação apropriada, adequada, para que ele atue ou como advogado na mediação ou como mediador. Mas aquele advogado que não tem perfil, porque nem todo mundo realmente tem perfil de mediador, aquele advogado que não se identifica com isso, não necessariamente ele precisa fazer uma formação em mediação, mas ele precisa fazer um curso, buscar informação do que é o método, de como atuar no método, para que ele se utilize da melhor forma e para que ele possa realmente trazer esse benefício para o cliente. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas a gente sabe que a gente vem de uma cultura litigante, né, na nossa formação, então mudar isso não é uma coisa rápida, é algo que realmente requer tempo, mas não é uma condição de se vai acontecer. Já passamos dessa fase. Hoje é quando vai acontecer. Então, assim, é quando o advogado vai despertar para isso. Quando que o advogado vai realmente, né, vamos dizer assim, atender a esse chamado, né, de modificar essa forma de ver o conflito e de ver as questões, a forma como ele lida, né, com as questões que aparecem, né, para o seu escritório. Eu fico muito positiva nesse sentido, porque a gente vem fazendo lá na comissão de mediação um trabalho efetivo nesse sentido, de levar curso, levar palestra, levar esse conhecimento a todos os advogados, inclusive do interior do Estado. A gente tem feito um trabalho de interiorização da mediação, muito efetivo,
e a gente vê a multiplicação das comissões de mediação acontecendo nas subseções em todo o Estado, a gente vê os advogados começando a pedir curso, pedir palestra, se interessar pelo tema. Aqui mesmo, o Kleber, que está aqui, a gente vai ter hoje à noite um painel de mediação e debate, inclusive com um juiz lá de Brumado, que já está trabalhando, né, com a questão da mediação, advogados que a gente vê como vem surtindo efeito em várias subseções, como Vitória da Conquista, né, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Alagoinhas, que agora criou a comissão. Então, a gente está vendo que, na prática, né, o quanto tanto a mediação como a negociação tornando realmente uma prática consolidada, né? E a tendência é cada vez ficar mais. Então, assim, é importante, às vezes o advogado pergunta, né? Mas isso não vai fazer com que venha de encontro à advocacia tradicional, né? Essa forma... Não vai. Muito pelo contrário. Até essa questão da remuneração, que é uma preocupação legítima do advogado, né? Como que eu vou cobrar? Até isso já é algo que cada vez fica mais pacificado, porque o advogado, ele pode fazer, geralmente a gente faz um contrato, né, de mediação, e a gente geralmente pergunta ao advogado se ele fez um contrato prévio de atuação dele na mediação. Então, imagine agora, mais ainda na pandemia, nesse momento que a gente, né, viveu e está ainda reverberando em nossas vidas, né, a necessidade do advogado de trazer para o seu cliente soluções mais eficazes e rápidas, né? Sem utilização do judiciário para isso, em função de todas as limitações, né? De não estar funcionando adequadamente, e a urgência em resolver o problema do seu cliente. Então, quando a gente atua com a mediação, a gente vê que existe uma possibilidade de você fazer um acordo, e esse acordo ser legítimo, ele ter uma validade jurídica, né? E uma validade jurídica e dar essa tranquilidade de ser efetivado, ainda, por exemplo, em pandemia. Depois que passar essa fase, pode até ser revisto, mas você ter essa opção de resolver o seu problema, né, nesse momento, através da mediação, é muito importante. Então, eu queria deixar aqui o convite para que os advogados que estejam nos assistindo, que se interessar pelo tema e quiser participar da comissão, saber dos projetos e ter algum curso, algum contato maior com a mediação, com a negociação, está feito aqui o convite. Espero não ter passado do tempo, viu, Kleber? Não. Eu fui avisá-la, mas a senhora já estava. Obrigado pela palestra, pela brilhante palestra. Estamos hoje com brilhantes conferencistas. Eu sou privilegiado de estar aqui na mediação. E para dar continuidade, hoje, agora, para falar sobre a escuta atenta e a escuta ativa nas perspectivas do mediador e do advogado, convido a psicóloga clínica e jurídica, pós-doutora em psicologia pela UFPA, mediadora de conflitos, membro do IBDFAM, do Instituto Federal, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e professora de cursos de pós-graduação, doutora Elza Matos. Com a palavra, doutora Elza. Boa tarde, muito obrigada, né, pelo convite. Queria agradecer muito, né, dizer que hoje eu tenho essa honra de estar participando desse congresso da advocacia no Dia do Psicólogo. Então, hoje, enfim, é o meu dia, né? Então, eu queria agradecer e queria dizer que eu vou falar um pouco realmente de coisas, né, que são do fazer do psicólogo, né, que é a escuta da psicologia. Escuta, na verdade, o que é que isso tem a ver com a mediação, né? A escuta, eu diria que é a ferramenta mais importante do mediador, é a escuta. Que ele tem, assim, que abrir essa escuta, entender o que ele está fazendo ali, né? Compreender o outro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença entre a escuta empática ou a escuta atenta
e essa escuta ativa, né? Que, na verdade, uma complementa a outra, mas a escuta ativa ela é um pouco mais refinada do que a escuta empática. Então, para nós é muito importante, né, compreender, para nós mediadores, né, que eu estou falando aqui também enquanto mediadora, que o mediador precisa dessa escuta empática, né? Na verdade, essa escuta empática é uma escuta que é inerente às relações humanas, né? Todas as pessoas que estão se comunicando, que estão dialogando, têm que desenvolver essa escuta empática. O advogado também precisa ter essa escuta empática com o seu cliente, né? Uma atenção especial para o seu cliente que está ali na sua frente apresentando um problema, né? Então, quais são essas características dessa escuta empática, né? Ela exige uma presença e um foco de atenção na pessoa que está falando, que está trazendo a sua narrativa para nós, né? Apresentando o seu problema, a sua história de vida, aquele fato que causa dor, que causa desconforto, que ela precisa resolver, né? Então, é muito importante a gente, nessa escuta empática, permitir, né, que o outro se expresse, não interromper a fala do outro, mesmo que a gente discorde do que está sendo dito, não ir querendo logo dar respostas, trazer, né, nosso ponto de vista, acolher essa narrativa que o outro está trazendo, né, esse problema que ele apresenta para nós, né? Então, é importante também que a gente não busque, assim, competir com quem está falando, né? Dizer que o problema é maior ou que já resolveu um problema bem maior do que aquele, que a dor que você já viu em fulano ou em Beltrano é maior que a da pessoa, a dificuldade também é mais difícil, ou seja, estabelecer ali uma espécie de comparação com outras dores, né? Outras dificuldades, outros problemas, né? Uma outra questão também bastante importante nessa escuta empática, né, é o não julgamento. Você não fazer uma avaliação, não ter essa atitude avaliativa de valoração negativa ou positiva, também não minimizar o que a pessoa está trazendo, né? Não diminuir essa dor que a pessoa está sentindo. Então, a gente faz isso como, né, apresentando, repetindo o que a pessoa está dizendo, e também, muito importante, é essa questão dessa comunicação não verbal que a gente traz, né? Que são os nossos gestos, o olhar, as expressões faciais que a gente faz, né? Essa comunicação não verbal que está ali perpassando todo esse momento dessa escuta, e que é uma sintonia que você vai estabelecer com o outro, né? Percebendo essas emoções e entrando em sintonia com essas emoções da pessoa que está ali na sua frente, apresentando essas emoções. Então, de uma certa forma, você vai espelhar essas emoções e vai corresponder essas emoções, né, a essas emoções que estão sendo trazidas, com gestos e com expressões faciais. Por exemplo, se a pessoa está triste, você não vai se mostrar alegre, né? Se a pessoa está preocupada, você também vai mostrar preocupação no seu rosto, você também vai franzir a testa, você vai dizer, que difícil isso, né? São acolhimentos ali que você faz, né? Demonstrando esse acolhimento através dessa comunicação não verbal, através das suas expressões faciais, através dos seus gestos, através do seu olhar. É muito importante a gente estar olhando para a pessoa que está falando com a gente, né? Agora, quando a gente vai falar sobre uma escuta ativa, que a gente chama a escuta do mediador da escuta ativa, então ela é um pouco mais refinada do que a escuta empática, não é? Por quê? Porque ela tem uma técnica também, que é o foco que a gente tem nas necessidades da pessoa que está ali na nossa frente, né? Vamos pensar assim na situação do advogado. O advogado, quando ele está na frente do cliente, ele já vai fazendo ali um raciocínio jurídico em cima da narrativa que o cliente está apresentando, né?
Aí ele já vai raciocinando em termos de quê? Dos direitos que a pessoa tem, dos pedidos que ela pode fazer, como é que ela vai entrar com essa petição. Então, o advogado ele já vai fazendo esses raciocínios, vamos dizer assim, né, jurídicos em cima da narrativa da pessoa. O mediador, ele não vai fazer raciocínio jurídico, né? Não é? Ele não vai atentar para os direitos que a pessoa tem, né? Claro que o pano de fundo é o mundo jurídico, digamos assim, que as pessoas não vão violar direito de ninguém. Mas entre esses fatos que a pessoa está trazendo e que vão ser tomados pelo advogado como fatos jurídicos, né? Como direitos, a gente vai olhar mais como mediador para as necessidades, para os interesses, para as necessidades no sentido do que falta para aquela pessoa, né? O que ela precisa, o que ela está revelando ali na narrativa que ela está trazendo, né? Então, essas necessidades, elas são necessidades, por exemplo, né, de reconhecimento, né, de ter algo que ela está apresentando reconhecido, de conexão, né, de estar se conectando com alguém, de cuidado, né? De cuidar de alguém, por exemplo, cuidar dos filhos, cuidar de um idoso, preocupar-se com os filhos, preocupar-se com algum idoso que ela tem que cuidar, enfim. Aceitação é uma outra necessidade, né? Aceitação de algum aspecto de si, de algum aspecto do outro, né? Vulnerabilidades que ela vai também apresentar ali. Outra necessidade que a pessoa tem, né? De que os seus sentimentos sejam validados, né? De que os seus sentimentos sejam reconhecidos pela pessoa que está ali, né? Na outra parte. Então, todas essas necessidades que vão emergindo ali a partir dessa narrativa que a pessoa traz, elas precisam ser identificadas, né? Pelo mediador e através, né, dessa escuta empática, mas também dessa técnica que é um filtro que você vai colocando, né? Um filtro que você vai colocando naquela fala para que essas necessidades elas fiquem mais, digamos assim, mais claras, né? E que essas necessidades ou esses interesses que a pessoa tem possam também, quando o mediador vai podendo escutar isso, ele vai vendo o que é que pode ser compartilhado de interesse de uma parte com o interesse da outra parte, né? Isso é uma coisa muito importante também. Como é que a gente pode unir, juntar os interesses de um com os interesses do outro? A gente tem um momento da mediação que a gente chama, né, de digamos, entrevista individual ou cálculos, enfim. Então, a gente vai, naquele momento, escutar a pessoa separadamente. Então, nesse momento, a gente também vai fazer esse exercício dessa escuta das necessidades, de perceber quais são os interesses que estão por trás daquela fala e, ao mesmo tempo, você vai validando aqueles sentimentos que a pessoa está apresentando, vai fazendo um resumo do que a pessoa está apresentando para mostrar que você compreendeu aquela pessoa, né? Esses resumos são importantes para isso, para que a gente traga essa validação e também, né, um reconhecimento da compreensão de que você está ali ouvindo e compreendendo o conteúdo do que ela está trazendo. Então, esse momento esse aspecto digamos assim, da escuta, que é uma escuta mais refinada, essa escuta que eu estou chamando aqui ativa, né? Por que ela é ativa? Porque quem está escutando não está passivamente escutando, né? Existe uma técnica por ali por trás, né? Que é empregada no momento que você está nessa escuta, você tem um foco, né? Você vai filtrando aquela fala da pessoa e você vai conseguindo ali perceber os aspectos mais subjacentes àquela fala, em termos de, como eu falei, né, necessidades e interesses. E esses interesses comuns
com a outra parte que você também vai escutar, né? Que você também terá o momento de você escutar. Então, ali, aquela escuta ativa, ela é muito importante para o mediador. E ela é diferente da escuta do advogado, né? Porque o advogado, como eu falei, ele tem esse foco nos direitos. Ele vai já filtrando o que a pessoa está narrando em termos dos direitos e dos pedidos, né, de como fazer aquele pedido, de como judicializar aquela causa. Muitas vezes o advogado traz isso, mas o mediador ou o negociador, vamos dizer até assim, né, ele vai entender aquela narrativa da pessoa, compreender a narrativa e filtrar esses interesses e essas necessidades que eu coloquei aqui, né, que eu já falei, que são necessidade de reconhecimento, de conexão, de aceitação, de expressão dos sentimentos, de vulnerabilidade, de poder colocar suas vulnerabilidades, né, expressar sua dor, suas dificuldades, né? Então, essa forma da gente escutar, gente, é uma coisa muito importante da gente desenvolver. Tudo isso é desenvolvido, né? Através de cursos, através de palestras que a gente ouça, exercícios que a gente faz. Cada vez mais a gente vai podendo refinar essa escuta e tornando essa escuta mais apropriada para um mediador, né? Para exercer esse papel de mediação. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje, basicamente, era isso, né? Diferenciando um pouco essas formas de escuta, trazendo um tema que é caro para nós psicólogos, né? Que essa escuta, que a gente aprende justamente isso na faculdade, em última instância a gente aprende a escutar, porque é justamente esse o nosso trabalho. Então, poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui essa forma de escutar é muito interessante e eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, né? Vamos agora continuar aí o nosso painel e escutando a professora Lúcia, que também é uma mediadora fantástica. Obrigado, doutora. Muito esclarecedor. Não preciso repetir que eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui hoje. E para discorrer sobre o tema Desafios da mediação em conflitos familiares na pandemia, convido a advogada colaborativa, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Bahia, mediadora civil, empresarial e familiar, psicoterapeuta sistêmica, mestre e doutoranda em família pela UFSAL, doutora Lúcia Rosa. Doutora, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Kleber, pela apresentação. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, falando aqui com a prata, né? As pratas da casa, minhas colegas e amigas, Elza Matos, Rosane Fagundes, Mônica Matos, enfim, uma alegria estar aqui, trazendo um pouco a reflexão, né, que a gente tem feito nos últimos tempos. Então, todas as falas anteriores às minhas só vieram enriquecer, ou seja, abriu-se um jardim aqui à minha frente de tantas coisas boas que foram trazidas, e eu espero que as pessoas que estejam aqui nos ouvindo, também consigam refletir com a gente sobre essas questões. Então, tanto a mudança de mindset, como Mônica trouxe, o papel e a importância do advogado na mediação, assim como uma ferramenta importante da escuta ativa, que é uma ferramenta fundamental, não só para o advogado, nem para o mediador, nem para o psicólogo. Parabéns a Elza pelo dia maravilhoso, pela profissão maravilhosa, e é uma profissão também que o direito, digamos, deu as mãos. Então, a psicologia e o direito finalmente se deram as mãos para tratar de conflitos que não tem somente um lado legal, um lado objetivo, mas tem um lado emocional, psicológico, um lado subjetivo. Então, é isso que nos trouxe também a doutrina da moderna teoria do conflito, que nos traz exatamente essa dimensão. E é nessa dimensão que a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão das
relações familiares, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento de uma pandemia que nos pegou a todos de surpresa, e que a gente fica sem saber, tanto o operador do direito, né, os psicólogos, advogados, todos nós que trabalhamos com pessoas, com relações, com as suas relações, a gente também fica sem saber como atuar nesse momento. O judiciário praticamente fechado, parado, e a gente fica sem saber como é que a gente vai agir no momento em que as pessoas estão, digamos assim, em uma situação de isolamento, onde os conflitos, eles, digamos assim, se transformaram, né? Se as famílias já tinham alguns conflitos, e sempre houve conflitos nessas famílias, agora esses conflitos exacerbaram diante desse isolamento. Então, ficou bem claro que, em relação ao judiciário, que ele, ao fechar as portas, a gente precisava resolver, porque a vida continua, né? Na verdade, ele desacelerou um pouco, mas ficou inevitável que a vida ela é composta de conflitos, independente de qualquer coisa. Então, por isso é que, para tratar desses conflitos ou desses casos, a gente tem que ter a gente tem uma necessidade de focar, de ter um foco maior na constituição desse conflito. Então, nessa pandemia, a gente está diante de várias situações onde os conflitos que já eram oriundos das relações familiares, eles se transformaram completamente. Por que eles se transformaram? Porque a gente está num estado de isolamento onde há uma convivência forçada, né? As pessoas são obrigadas a conviverem mais de perto, ou seja, numa dinâmica diferente das que tinham antes. Aquelas famílias tinham uma vivência, uma dinâmica completamente diferente, e elas são obrigadas a conviverem de um outro modo, se reinventarem. Ou seja, quando eu falo que estou neste isolamento, eu estou pela manhã em home office, à tarde em home office, minha esposa também, a esposa, os filhos estão tendo aula, ou seja, a casa virou uma zona completamente diferente do que tinha antes. Então, se de um lado eu tenho um isolamento, que é um isolamento social, eu tenho uma convivência forçada. E eu tenho mais um estressor, que é exatamente a alteração em minhas conexões externas. O que que significa? Significa que eu não estou, por exemplo, me relacionando com os meus amigos, com a família estendida, da mesma forma que eu me relacionava antes. Então, isso tudo constitui um estressor nas relações. Isso tudo requer de nós uma reflexão sobre como gerir os conflitos oriundos dessas relações e oriundos desse momento em que a gente se encontra. Então, é por isso que, mais uma vez, ficou urgente que a gente pare e reflita sobre a prática da advocacia, ou seja, que a gente reflita e olhe ao nosso redor em direção a outras formas de advogar, em direção a outros meios e outros métodos que sempre estiveram aí à nossa disposição, e a gente, na verdade, tratava os conflitos da mesma forma, do mesmo jeito, com basicamente uma fórmula e uma direção que era o judiciário. Então, é importante que a gente aí entenda que há que ter uma abordagem que reconheça esse Estado e que privilegie a preservação dessas relações, tá? Fazendo-se cada vez mais necessário que uma nova forma de gestão e de resolução de conflito e, consequentemente, de uma nova advocacia, né? Uma advocacia que tem como excelência não somente resolver problema, mas restaurar, manter, né, as relações familiares que estão tão fragmentadas num momento como esse. Então, é importante que a gente entenda que advogar com excelência e reconhecimento dessa prática ou da atividade privativa de consultoria, de assessoria e de direção jurídica não necessariamente significa encaminhar um caso ao judiciário ou mesmo tratar da mesma forma que se tratava antes. Então, é um advogar com a pretensão de se posicionar
no mercado como efetivos solucionadores de problemas ou de conflitos. Então, nesse movimento, a gente precisa entender que a gente, além de defender direitos, e como doutora Mônica trouxe, doutora Elza trouxe, a gente há de olhar para além da defesa dos direitos e desses interesses legais dos clientes, e sim para as suas necessidades. Então, mais do que nunca, as ferramentas, né, o ferramental, o instrumental da mediação, da negociação, da conciliação, vai ser de suma importância para essa prática na nossa advocacia. Ou seja, a gente vai ter que, de fato, lançar mão de todo esse aparato que a mediação, que a negociação, que algumas abordagens e ferramentas da psicologia nos dão para que a gente consiga realmente tratar de forma mais adequada possível as relações. Então, o que é que eu queria trazer para vocês? A doutora Rosane também trouxe a questão do advogado na mediação, né? A forma como a gente trabalha, ou seja, o advogado ele precisa entender que na mediação ele é também um protagonista, que na mediação ele está ali para orientar o seu cliente, para assessorar o seu cliente da melhor forma possível. E esse assessorar o seu cliente requer que ele pare e pense de outra forma, que é a mudança de mindset que trouxe Mônica. Ou seja, eu não vou olhar para o meu cliente apenas sob a perspectiva legal, mas sim de todo esse arcabouço de necessidades que ele tem. E também fazer uma prospecção em direção a outra pessoa, ou seja, a todos os envolvidos, para que meu olhar seja um olhar mais amplo, uma visão mais ampla. Então, o convite que eu acho que na fala de todas nós aqui, que a gente está trazendo, é exatamente esse. Essa ampliação da visão que o advogado precisa ter. Porque ele vai precisar, por exemplo, antes de sugerir a mediação para o seu cliente, fazer uma excelente análise daquele conflito, ver qual é o perfil do seu cliente. De fato, é para mediação, é para conciliação, ou mesmo para o judiciário. Porque aqui não há de se falar que um método é melhor que o outro, mas que são complementares e que são métodos que precisam ser eficientes. Então, cada caso é um caso. E a gente vai precisar desse profissional bem preparado, bem instruído e que tenha, por exemplo, conhecimento mínimo desses métodos para que ele possa fazer um bom diagnóstico e ele possa atender exatamente aquelas necessidades que seus clientes, digamos assim, mostraram, né? E para mostrar necessidades é uma coisa bem difícil. Por isso que a escuta ativa é uma escuta diferenciada, é uma escuta sensível e é uma escuta em direção ao humano, não em direção à tipificidade daquela situação. Ou seja, eu posso sim, devo, como advogado, tipificar aquela questão, trazer e adequá-las às leis, mas eu não posso esquecer o lado humano, que é o lado que mais importa para a gente, porque é o lado que restaura as relações, é o lado em que a gente sabe que ali, aquele acordo, ou seja lá o que for, vai ser bem, digamos assim, resolvido, o acordo vai ser um acordo sustentável, vai ser um acordo que vai atender de fato. E assim, para isso, o advogado precisa de um conjunto de competências que são aprendidas na sua formação, por exemplo, em direito, mas que também tem que ser ampliadas essas competências. Ou seja, a gente tem uma formação mais vocacionada na faculdade para o litígio, mas de qualquer sorte a gente vai precisar, e agora mais do que nunca, ampliar essas competências, aprofundar algumas outras e assim, fazer adaptações para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível enquanto advogados, junto com os mediadores, junto com os psicólogos, junto com outros profissionais que vão fazer parte dessa grande mudança na forma de resolver os conflitos. Então, era esse o recado e essa reflexão que eu queria fazer
para os jovens advogados que estão aqui nos ouvindo, que vocês são privilegiados em terem um portfólio, um cardápio à disposição de vocês para trabalharem e modelarem a advocacia de vocês. Muito obrigada. Parabéns pela explanação. Eu estou olhando aqui de cantinho de olho do celular e vários colegas mandando mensagens, elogiando as palestras, e realmente foram palestras brilhantes. Eu queria agradecer ao AB Bahia, em nome de toda a diretoria, especialmente em nome de Fabrício de Castro, de Hermes e Larião, pelo brilhante e necessário evento que fomos brindados, que hoje conta com mais de 11 mil inscritos. Quero agradecer a presença das palestrantes, que trataram os temas de forma incrível, parabenizando-as pelas manifestações. E, repito, eu estou muito feliz por mediar uma palestra tão importante e com expositores tão competentes. Eu encerro agora o nosso painel, agradecendo a presença de todos, e continue assistindo os demais painéis do evento, que nessa sala vai ser abordado o tema Desafios de exercer a advocacia no interior, referente ao painel número 16. Obrigado a todos, obrigado às expositoras e muito obrigado.